Boas rapaziada, como é que estamos? Ora, o vídeo de hoje é sobre uma notícia muito interessante que saiu no público, na RTP, em todo lado, sobre a intenção de voto ou a mentalidade de voto dos rapazes da nossa geração. E é muito curioso ver que confirma aquilo que temos vindo a falar em algumas lives. Eu, efetivamente, até fiz um vídeo, uma live sobre este mesmo tema, e aquilo que era a clivagem, a grande diferença eleitoral entre o voto masculino jovem e o voto feminino jovem. A conclusão a que chegamos é, naturalmente, que o voto masculino jovem é muito mais radical à direita, enquanto que o voto feminino é muito mais pro-establishment, é muito mais ou centro ou de esquerda. E agora vamos ver a notícia na RTP sobre esta mesma matéria. Como vocês podem ver por aqui, os rapazes portugueses votam 5 vezes mais na extrema-direita do que as raparigas. Aparece aqui na RTP na secção das eleições legislativas de 2025. Talvez seja uma premonição daquilo que vai acontecer no dia 18 de maio. Eu não vou colocar este vídeo porque já tive a oportunidade de ver e parece uma voz AI simplesmente a dizer aquilo que vamos ler, portanto não acrescenta muito. E segundo o RTP, um estudo do European Policy Center revela então que em Portugal os portugueses jovens, rapazes, votam 5 vezes mais na extrema-direita do que as raparigas. É o segundo número mais alto da União Europeia, só atrás da Croácia, que também não é propriamente um país muito de esquerda, acho que tem um governo centro-direita-direita. Lá os partidos de direita do SR, ou daquilo que era o SR, o Partido Conservador, até têm alguma força, portanto não é um país propriamente de esquerda, e vemos então que em termos de juventude, Portugal é o segundo maior em termos de intenção de voto dos mais jovens, masculinos, na dita extrema-direita. Eu acho que eles aqui consideram extrema-direita o Chega, que não é extrema-direita, mas em termos de estudos, em termos de ciência política, há muita gente, há muito académico que considera o Chega de extrema-direita, que não é de facto, porque o Chega não é um partido revolucionário, é um partido reformista, logo não pode ser de extrema-direita, é um partido que não apela à violência, é um partido que não usa táticas ilegais ou de violência para alcançar o poder, nem é propriamente revolucionário, ao contrário da extrema-esquerda em Portugal, que é abertamente revolucionária, simplesmente tem disfarçado um bocado esse discurso e essa história, porque não conseguem, não têm os números suficientes para isso. Mas antigamente sempre o foram e hoje continuam a defender, inclusive, outros revolucionários históricos. De resto, vemos aqui que o declínio de rendimentos, emprego, poder de compra, nível de escolaridade e saúde mental está a fazer os rapazes com menos de 25 anos a sentirem-se identificados com uma visão de masculinidade que se revê ou se vê nos movimentos de extrema-direita. Mas agora a minha pergunta é, isto surpreende quem? Quando nós começamos a dizer, ou começaram a dizer há 10, 15 anos, que os homens eram o problema do mundo, que tínhamos que ter o feminismo, caso contrário era a opressão, os homens eram os vilões, que os rapazes têm que ser mais efeminados, porque senão é uma cultura de masculinidade tóxica. Estavam à espera do quê? Né? Quando nós empurramos o pêndulo vem contra nós, e é exatamente o que aconteceu. Mas eu aqui até digo que isto não está propriamente muito correto. É natural que a questão do emprego tem a ver, talvez sim, porque o desemprego jovem em Portugal é altíssimo. O poder de compra também, mas isso é transversal a qualquer idade. Isso é um problema que está a afetar todos em Portugal. O emprego, mais os jovens, mas o poder de compra está a afetar todos. O nível de escolaridade não é propriamente um grande argumento, porque também os mais velhos não têm os mesmos níveis de escolaridade e votam muito mais à esquerda. Os níveis de saúde mental, certo, mas também afeta imenso o setor feminino, até afeta mais as mulheres nesse sentido do que propriamente os homens. Agora, o problema que não está aqui a ser elencado é mesmo uma questão de multiculturalismo em Portugal. No caso da Croácia nem tanto, mas no caso de países como Portugal, que tiveram um choque muito rápido em muito poucos anos, ao contrário de outros países como a França, o Reino Unido, que já vem desde há décadas, no caso de Portugal foi 4, 5 anos, 6 anos que levaram este choque e surgiu uma resposta cultural a essa mesma invasão e muita desta camada jovem segue pessoas, segue figuras que também começaram a apoiar esse movimento e essa cultura anti-imigração. Portanto, por isso é que eu acho que no caso de Portugal temos um grande número de jovens a votar naquilo que eles dizem que é extrema-direita, que não é extrema-direita nenhuma. A imigração devia estar aqui inserida nesta equação, mas sem dúvida que os outros elementos também. A questão da própria masculinidade tóxica que se fala, para mim isso é completamente ridículo. Como é que um rapaz que teve que aceitar, ou foi quase que obrigado a aceitar este mundo ocidental feminista de matriarcado,
não tem direito a querer um patriarcado quando vê outras figuras masculinas de sucesso a defenderem esse patriarcado. É natural que a vá defender. É natural que um rapaz queira esse patriarcado quando não se revê no atual ocidente de promiscuidade em que não se consegue ter uma família decente. É perfeitamente normal que vão apoiar essa visão patriarcal e por isso é perfeitamente normal que se revejam mais nos movimentos à direita que não condenam o patriarcado, que não condenam essa tal masculinidade, enquanto que a esquerda os quis expulsar. No caso da esquerda, és bem-vindo se fores LGBT, se fores imigrante, se fores um homem feminista que se submete à vontade feminina. Não o oposto. Mas a direita é patriarcal porque a direita historicamente sempre foi hierárquica e a favor da ordem natural. Portanto, não pode ser matriarcal. Portanto, é perfeitamente normal que isto esteja a acontecer. Agora, eu fiquei contente que Portugal seja o segundo da Europa, porque normalmente Portugal está sempre atrasado para tudo. É curioso ver que Portugal, neste caso, está na vanguarda da Europa. Eu falei disto na última live. Quem quiser tornar-se português de bem para ver a última live, está disponível só para os portugueses de bem. E eu disse isto. É bom ver que Portugal está na vanguarda dos movimentos de direita. O Chega está na vanguarda em relação a posicionamentos, em relação a resultados, face aos restantes partidos europeus. E é muito bom ver que, nesse sentido, Portugal não está atrasado. Portugal está adiantado naquilo que é a mudança de mentalidade, pelo menos masculina e jovem, para a direita. E, portanto, gostaria de pedir-vos para deixarem um like. Gostaria que também deixassem a vossa opinião, o vosso comentário. Sigam nas redes sociais, está aqui, Francisco Thread _, é igual no Insta, é igual no Twitter e no TikTok. E estamos quase a chegar aos 3.000 seguidores no YouTube. Portanto, subscrevam para chegarmos aos 3.000 seguidores e assim cumprimos com esta mesma meta. Obrigado por terem visto o vídeo, partilhem com os vossos amigos, saudações patrióticas e viva Cristo Rei!